eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. De verdade mesmo, esse filme, ele mudou a minha vida artisticamente. E olha que eu assisti ele ontem, no caso, na quinta-feira. E, gente, olha, muito obrigada mesmo a quem recomendou e quem votou nesse filme na votação que eu fiz na aba de membros do canal, porque ele foi perfeito. Eu diria que esse filme é tão perfeito que parece que foi feito pra mim. Ou pra você que também gosta de cinema bem bizarro, mas é um bizarro diferente, é um bizarro encantador, eu diria. E o filme que eu tô falando é o Alice, de 1988. Então, esse filme estava na minha lista há muito tempo, gente. Sério. Desde que eu tinha uns 15 anos, esse filme estava na minha lista de filmes que eu queria assistir. Mas por algum motivo, eu nunca tinha parado para assistir ele. E olha que eu sou muito fã do cinema da Tchecoslováquia. E assim, parece que foi tudo alinhado e que eu assisti no momento certo, né? Eu acho que se eu tivesse visto esse filme quando eu era adolescente, eu ficaria obcecada até demais. Então tá melhor agora. Que eu tô obcecada, mas um pouquinho mais controlada. Então, gente, se você é o tipo de pessoa que gosta desses filmes que tem uma pegada um pouquinho bizarra, mas que parece algo meio folclórico, que tem uma carga cultural ali, sabe? Você vai adorar esse filme. Se você é fã de produções da Tchecoslováquia, que já tem essa vibe muito folclórica, e trazendo um pouco aqui pro Brasil, se você é fã de algumas produções que também são um pouco estranhas e legais, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas da TV Cultura, sabe? Muito provavelmente você vai adorar esse filme. Eu sou esse tipo de pessoa que adora esse tipo de produção, então eu fiquei assim, fascinada, encantada com esse filme, porque ele é muito improvisado, sabe? Mas é muito criativo. Eu ficava o tempo todo pensando como eles pensaram nisso, porque é simplesmente genial. E esse filme tem várias diferenças em relação a outras adaptações de Alice, que eu vou explicar mais pra frente. Alice, de 1988, foi dirigida por Jan Svankmajer. Me perdoem, gente, o nome dele é um pouquinho difícil de pronunciar, mas é óbvio que eu vou deixar escrita na tela para que todo mundo saiba. Então, eu particularmente não assisti outros filmes desse diretor, mas vários dos filmes dele já estão na minha lista, alguns eu já tinha ouvido falar. Tem um que, se não me engano, é bem popular, que é chamado Lili Otik. Acho que é assim, Lili Otik, ou Pequeno Otik, que também dizem que é bem bizarro. Eu vou deixar o pôster dele, obviamente, pra vocês verem. E eu confesso que eu tenho bastante curiosidade de assistir. Eu adoro esse tipo de filme com um tom um pouco folclórico e bizarro. É algo que, assim, tem um lugar muito especial no meu coração. Então, eu vou estar conferindo com certeza o resto da filmografia dele. Eu acho muito curioso como nesse período, esses países eslavos e também alguns países soviéticos em geral, eles estavam tendo uma obsessão por contos de fadas e adaptações em geral de histórias que eram vistas como infantis. E é curioso, porque eles têm uma visão muito única e muito diferente da visão da Disney. A visão que a Disney tinha diante dessas histórias é uma coisa muito mais assim, moralista e com água sanitária. Eles tinham uma proposta muito diferente do que eles queriam mostrar ou ensinar para as crianças da época. Já as adaptações eslavas, elas são muito diferentes, sabe? Elas são muito mais sombrias, são cheias de coisas mais bizarras, sabe? Isso até mesmo as versões que são tecnicamente para um público infantil. Por exemplo, essa versão de Alice, eu acho que ela tem classificação indicativa 12 anos. E, sinceramente, se você mostrar para uma criança hoje em dia, a criança vai chorar assistindo. Mas na época era visto como um filme infantil, por mais que esse filme tenha como um subgênero o horror. Que curioso, não? É também interessante lembrar que essa não é a única adaptação de Alice dessa época.
Também teve uma versão ucraniana que saiu em 1981, se eu não me engano, e eu não lembro agora quem dirigiu. E essa adaptação ucraniana, ela é totalmente em animação, diferente dessa da Tchecoslováquia, que mistura live action com stop motion. E é fantástico, é muito criativo e funciona perfeitamente, não poderia ser melhor. Também é interessante destacar que esse não é o único conto que foi adaptado nessa época. A gente também tem A Bela e a Fera, que, se não me engano, também é da Tchecoslováquia e é um dos meus filmes favoritos da minha vida. E eu também já falei um pouquinho sobre ele aqui no canal. Então, existem vários contos, várias adaptações, algumas histórias originais também, mas é tudo muito diferente, é tudo um tanto amoral em comparação com as histórias da Disney, por exemplo, que são com uma moral bem definida. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre esse filme, eu li que o diretor desse filme, ele tinha como intenção fazer uma adaptação que realmente fosse amoral, porque, segundo ele, as adaptações que saíram anteriormente de Alice, elas tinham muita moral, era tudo muito definidinho, e ele não gostava disso. Ele via aquele universo de Alice como algo que poderia ser explorado de uma forma diferente, sem ter uma moralidade muito definida. Tudo poderia ser muito mais caótico. E esse filme é assim mesmo. Eu diria que ele é até um pouco violento às vezes, tá? Eu, particularmente, não deixaria uma criança pequena assistir esse filme. Eu acho que ele é bem violento. E tem algumas cenas que realmente podem assustar, tá? Tem muitos ossos e coisas estranhas. Mas se eu tivesse assistido quando eu era criança, eu teria ficado obcecada, eu teria amado esse filme. Mas enfim, né? Eu já sou um pouco estranha. Então esse filme, ele realmente vai chocar um pouco. Não é algo tipo super chocante, mas ele é um pouquinho bizarro e assustador, principalmente para crianças. Agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a estética e sobre o plot do filme. Então, o começo dele remete um pouquinho ao que a gente já está acostumado de Alice. Dela estar lá, à toa, ouvindo uma historinha e tal. A diferença é que nessa adaptação, a Alice está dentro de uma sala que por si só já é meio bizarra. É cheio de itens de costura, itens de taxidermia, é uma bagunça danada. E ela tá ali deitada à toa, quando de repente um coelho de taxidermia simplesmente ganha vida. Eu adorei isso porque eu já sou muito fã de taxidermia e eu achei fantástico, eu achei genial eles terem usado um coelho assim. Então esse coelho vai lá, se liberta e é aquela coisa que a gente sempre vê em qualquer adaptação de Alice. Ela vai correr atrás desse coelho. A diferença é que esse coelho não vai entrar num buraco de coelho, como geralmente a gente sempre vê. Ou numa árvore, uma coisa assim, né? Então, nessa adaptação, o coelho entra dentro de uma gaveta. E é muito importante esse lance de gaveta. É algo que vai acontecer o filme todo, sabe? Muito bem aproveitado isso. Gavetas e maçanetas de gaveta. E aí a garota vai atrás dele, porque, né, ela é a Alice, ela tem que ir lá atrás do coelho. E, gente, o País das Maravilhas nesse filme, ele é totalmente diferente daquela coisa que a gente já viu na Disney ou em outras adaptações também. Quando a gente pensa no País das Maravilhas, geralmente a gente imagina algo todo colorido, uma coisa assim quase alucinógena, né? Mas essa adaptação não. Ela é até mais bizarra justamente por não ser assim. Ela tem um visual que remete até um pouco àquelas backrooms, sabe? É um lugar que parece que não tem fim, cheio de portas e mais portas. E tudo parece muito antigo, parece que a Alice está entrando em diferentes cômodos antigos. Ela nunca realmente sai tanto para aquele mundo colorido. E quando ela sai para o mundo aberto, digamos assim, é algo muito mais assim, natureza realista, eu diria, do que aquela coisa coloridona com flores falantes que a gente geralmente vê. E eu gostei muito disso, porque parece algo muito mais próximo da nossa realidade e torna tudo muito mais bizarro, porque tudo parece familiar. Se vocês, assim como eu, cresceram tendo contato com casas mais antigas, eu particularmente visitava muito a casa da minha avó, passava boa parte do meu tempo na casa da minha avó quando eu era criança.
E ela era uma casa bem antiga e meio maltratada, sabe? Com um monte de tralhas e pianos e tinha até um porão na casa. Então, assim, pra mim, muitos dos ambientes desse filme remeteram muito a isso, entende? Eu não sei se todo mundo teve esse tipo de experiência, mas eu particularmente tive. E caramba, se eu tivesse visto esse filme quando eu era criança, ele realmente teria tido muito impacto pra mim, porque os cenários parecem muito familiares, principalmente porque eu cresci mais pro interior. Então, gente, além de visual, esse filme também tem uma excelente sonoplastia, muito satisfatória, inclusive. O som desse filme se destaca muito e foi um dos pontos que eu mais gostei. Tudo nesse filme é tão criativo, tanto o som quanto as imagens, a estética inteira do filme. Mas uma coisa que com certeza é a cereja do bolo é a improvisação. Tem inúmeras cenas desse filme que se destacam nesse sentido e eu só fico o tempo todo pensando como eles tiveram a ideia, porque é tão genial e tão bem bolado, sabe? Por exemplo, nas outras adaptações de Alice, quando a Alice consome alguma coisa que faz ela diminuir, ela só realmente, tipo, diminui de tamanho, né? Então, nessa adaptação, ela não só diminui, ela vira uma boneca e é bem bizarro e muito bem bolado, gente, sério. Como eles foram geniais nesse filme. Eu adorei isso. Eu achei fantástico, de verdade mesmo. E tem várias cenas desse filme que ficaram muito destacadas pra mim que eu preciso comentar com vocês. Tive até que anotar aqui pra eu não me esquecer. Então, uma que eu achei assim genial, fantástica mesmo, é a da fogueira. Quando a Alice tá no quarto todo inundado com as lágrimas dela, que sinceramente é uma cena que dá um pouquinho de agonia, ela é meio claustrofóbica, e ela tá lá, né, nadando nas próprias lágrimas, vem um ratinho assim, ó, também feito de taxidermia, e ele começa a fazer uma fogueira em cima da cabeça dela, usando o cabelo dela. Eu achei isso tão genial, tipo, só assistindo a cena. É tudo tão detalhadinho. Imagina o trabalho que deu pra fazer esse filme. Nossa, eu fiquei o tempo todo pensando nisso. Imagine o trabalho que foi fazer esse filme. Tudo é tão bonitinho, detalhadinho, sabe? E os objetos, os bonecos que eles usaram, as comidinhas deles, é tudo muito perfeito, gente, de verdade. Não tem como não dar 5 estrelas pra esse filme. E é claro que a gente não pode deixar de comentar sobre os personagens mais famosos, mais clássicos, que sempre aparecem em toda adaptação de Alice. Nessa daqui, todo mundo é um pouquinho diferente. Como eu disse a vocês, o coelho não é bem um coelho de verdade, ele é uma taxidermia, mas ele não é a única coisa diferente, não. Por exemplo, a lagarta desse filme é uma meia. E eu achei isso genial, gente. A cena que ela entra na sala cheia de lagartas é um pouco bizarra, sabe? Um pouco não, tudo esse filme é bizarro, né? Mas essa cena se destaca bastante. E aí a lagarta vai lá, pega tipo uma dentadura, a lagarta não, né? Uma meia que vira lagarta. E dá lá o conselho que ela precisa pra Alice. E depois ela fala, olha Alice, eu vou dormir, tá? Não me atrapalha não. E gente, ela pega uma linha e costura os próprios olhos. Caramba, eu fiquei chocada, assim, porque é genial e bizarro ao mesmo tempo, sabe? E tem mais dos personagens clássicos, como por exemplo, o Chapeleiro e a Lebre, que aqui eles são os bonecos, tipo um ventrílogo, quer dizer, o Chapeleiro é tipo um ventrílogo, mas a Lebre não, ela tem aquele negocinho de dar corda atrás, sabe? Que eu não me lembro o nome agora. Todo mundo nesse filme parece ser boneco ou coisa de taxidermia, e eles não têm tipo sangue, eles são preenchidos com um negócio que eu não me lembro o nome agora, que é meio areioso, sabe? Inclusive me lembrou muito de Coraline. Eu acho que Coraline se inspirou muito nesse filme aqui, gente. Se vocês assistirem, vocês vão perceber que Coraline, nossa, mas se inspirou muito mesmo. O filme, no caso, tá? O livro nem tanto. Mas a adaptação, com certeza. Ainda mais que também é um stop motion, né? Como esse. Então, caramba, como se inspirou nesse filme. Não sei se vocês se lembram disso, mas em Coraline, quando uma cópia é derrotada, meio que vira um negócio assim, ela se desfaz, e nesse filme tem uma coisa muito parecida, sabe? Então, pra mim tem muita inspiração. Também tem muito esse lance de tesouras e
botões e costurar coisas, essa vibe. Então com certeza a Coraline se inspirou totalmente nesse filme, é bem nítido. Quando eu fiz a votação na segunda-feira, o tema era animações de terror. E assim, quando algumas pessoas viram Alice, talvez elas não devem ter entendido, tipo, mas Alice é terror? Essa adaptação é bastante, sinceramente. Inclusive, ela realmente é marcada lá como terror. E faz bastante sentido, né? Porque tem muita bizarrice. Tem uma cena que eu achei, assim, inesquecível, que é a cena que um monte de ovo começa a se quebrar e aí saem, tipo, uns esqueletos, assim. Um monte de animais misturados, sabe? Uma parte é um esqueleto, uma parte é uma taxidermia. E a cena que eles engessam ela, que jogam ela num balde e ela vira uma boneca engessada gigante. Caramba, que bizarro que foi aquela cena. O filme todo é bizarro, mas sempre tem algumas partes que ainda conseguem se superar na bizarrice. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assisti esse filme é em como ele parece um jogo de survival horror. De verdade mesmo. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que a Alice tem um formato perfeito pra survival horror? Eu sei que existem alguns jogos de terror, né, inspirados em Alice. A gente tem o Alice Madness Returns, que é um dos mais famosos. Mas um jogo de Alice survival horror inspirado nesse filme seria algo muito perfeito. Eu acho que seria muito parecido com Julia Frozen, sabe? Algo nessa pegada meio melancólica, meio bizarra. E caramba, esse filme, ele é tipo assistir um survival horror. Porque a Alice tá num ambiente super bizarro e cheio de puzzle pra ela resolver. Basicamente é isso, a Alice tem que resolver puzzle aqui e ali. Alice, pega tal item pra ir pra tal lugar. É basicamente isso esse filme. Então é um formato perfeito pra isso e eu adoraria jogar algo nesse estilo, seria bem legal. Agora eu só quero comentar brevemente sobre o final do filme e eu não vou marcar como spoiler porque todo mundo já sabe como é que funciona a Alice, né? Um ponto bem clássico e não tem nada de muito diferente dos outros, não. É aquela coisa da Alice acordar, ser tudo um sonho bizarro, mas a diferença desse pros outros é que essa adaptação ela tem um tom um pouquinho mais macabro, sabe? Por exemplo, nas adaptações mais clássicas de Alice, tem aquela coisa de nossa, foi apenas um sonho. Nessa não. A Alice acorda ali meio confusa, mas ela quer descobrir se aquilo ali foi real ou não. Quando ela para observar o quarto, ela percebe que o coelho de taxidermia realmente escapou. Realmente. Então, tem um tom ali real, digamos assim, não foi apenas um sonho. E ela vai lá, pega a tesoura do coelho e ainda fala: agora quem vai cortar a cabeça sou eu. Fazendo uma referência à Rainha Vermelha e a todo o perrengue que ela passou no País das Maravilhas. Então eu achei esse final muito legal, ele tem um tom macabro, sabe? Eu gostei disso, achei bacana. E bem, é isso. Eu acho que eu já comentei tudo que eu tinha pra comentar sobre esse filme. E eu só queria dizer que ele é um filme fascinante, maravilhoso e que, pelo amor de Deus, vá assistir esse filme, porque vale muito a pena, de verdade. Lembrando que esse filme tá disponível aqui no YouTube. Isso facilita muito, tá? Ele tá legendado em português. Eu acredito que não tem versão dublada desse filme, infelizmente. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse filme praticamente não tem diálogo. A única pessoa que fala no filme é a Alice, e é bem pouquinho. Então, assim, dá pra assistir legendado tranquilamente. É um filme que conta a história com poucas palavras, é um filme muito visual. Então, dá pra assistir tranquilamente, tá? E ele tem mais ou menos 1h25, é bem curtinho, dá pra você assistir antes de dormir, se você quiser ter pesadelos. E também dá pra assistir aí numa tarde fria, como estamos tendo agora, com um bolinho, um lanchinho, hein? Que beleza. Ou não, porque tem algumas cenas um pouco nojentas e bizarras. Mas tudo bem, eu não ligo e talvez você também não ligue. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou da votação. Lembrando que segunda-feira tem mais e eu ainda estou decidindo qual vai ser o tema. Se vocês quiserem deixar alguma dica, eu até aceito. Mas é aquilo, só pode participar da votação quem é membro do canal. Lembrando que para ser membro do canal só custa R$ 1,99, é bem baratinho e todo mundo pode participar.
Lembrando que não tem nada de exclusivo além da votação e acesso antecipado aos vídeos. É só isso e nunca vai ter um conteúdo exclusivo porque eu acho muito injusto esse tipo de coisa. Mas enfim, muito obrigada a todo mundo que participou, muito obrigada a você que assistiu o vídeo e até mais!